Mês para a prova. Tira essa musiquinha sinistra daí, porque aqui não tem isso de clima tenso, não. A gente tá preparadaço e vamos arrebentar. Ó, mas nada de relaxar agora. Então, ó, bora estudar. Roda a vinheta. Hora do Enem no ar e como o conhecimento é para todo mundo, o papo de hoje é sobre ensino da química para estudantes cegos. Nossa convidada é coordenadora de um projeto que propõe estratégias alternativas para o aprendizado de pessoas com deficiência visual. Ivoni Freitas. É já, porque agora a gente dá aquela revisada estratégica em compostos orgânicos com o professor Luiz Cláudio Gonçalves. Fala, meu amigo, tudo bem, Lange? Belezinha com você, professor? Maravilha, graças a Deus, tudo na paz. Por que esse tema merece uma atenção especial? Na verdade, quando a gente fala dos compostos orgânicos, né, a gente vai dividir essa partezinha da química. Composto orgânico são todos os compostos formados por carbonos e seus derivados. E, devido a esses compostos serem formados por carbono e seus derivados, olha quantos infinitos compostos você tem aí. Só para citar três, rapidinho. Petróleo, etanol, você tem o sabão, detergente. Inclusive, a aula de hoje vai focar nesses dois. Professor, o que o aluno não pode deixar de saber quando o assunto é compostos orgânicos? Aquela revisãozinha marota. Perfeito. O que a gente tem que entender, né? Quando a gente fala dos compostos orgânicos, a gente vai ouvir muito no Enem, em qualquer prova que a gente for fazer, de química, né? A parte de compostos hidrossolúveis e lipossolúveis. Olha o nome, hidrossolúvel, solúvel em água. Lipossolúvel, solúvel em gordura. Consequentemente, não é solúvel na água. E aí, olha só que maneiro. Quando eu falo que um composto é lipossolúvel, eu estou falando que esse composto é um composto, em regra, orgânico. E os compostos orgânicos, eles são semelhantes à água, que é um composto inorgânico, ou aos demais compostos orgânicos? São semelhantes aos compostos orgânicos. E na química tem uma frasezinha que é muito legal, que o estudante precisa estar com ela na cabeça. É que na química, os semelhantes se dissolvem. Polar dissolve polar, e apolar dissolve apolar. Olha só que maneiro, os compostos orgânicos, em regra, eles são o quê? Apolares. Logo, eles vão ser dissolvidos em compostos apolares. Já os sais, por exemplo, sal de cozinha, tem um polo positivo e um polo negativo. Logo, ele é polar, vai querer se dissolver na água, que a água também é polar. Então, o segredo da aulinha de hoje, para revisão, para que a gente possa resolver esse tipo de questão no Enem, é exatamente esse pulo do gato aí. O que é lipossolúvel, o que é hidrossolúvel. Perfeito. Bora para a questão? Vamos embora. Questão 113 do Enem de 2017, caderno azul, primeira aplicação. A farinha de linhaça dourada é um produto natural que oferece grandes benefícios para o nosso organismo. A maior parte dos nutrientes da linhaça encontra-se no óleo desta semente, rico em substâncias, olha que palavrinha mágica, ó, lipossolúveis. Isso que o aluno tem que ficar ligado. Se a substância é lipossolúvel, é porque ela é insolúvel na água. Ela vai ser insolúvel em um composto orgânico. Então já separei a palavrinha mágica, lipossolúvel. Com massas moleculares elevadas, significa que o ponto de ebulição dessa substância é muito alto. A gente vai trabalhar exatamente com isso. Onde ele vai ser dissolvido e qual é o tempo que ele vai ser evaporado, se é que ele vai ser evaporado. Beleza. Vamos continuar. A farinha também apresenta altos teores de fibras proteicas insolúveis em água, celulose e vitaminas lipossolúveis e sais minerais hidrossolúveis. E que legal, a farinha de linhaça, nem tudo que está nela é insolúvel na água. Olha lá no final, ó, sais minerais hidrossolúveis, ou seja, esses sais minerais vão estar dissolvidos na água. Aí ele fala, considere o esquema que resume um processo de separação dos componentes principais da farinha de linhaça dourada. Ele pegou lá a farinha de linhaça e adicionou éter. Ele é um composto orgânico. Eu falei que compostos orgânicos são aqueles que possuem carbonos. Então tá lá. Se ele é um composto orgânico, o óleo da farinha de linhaça
vai ser dissolvido nele, né? E os demais compostos que são hidrossolúveis não são solúveis no composto orgânico éter. Vão ser solúveis aonde? Em água. Então, olha só que maneiro, ó. Eu joguei éter, o éter dissolveu o óleo da farinha de linhaça. E, além dele ter dissolvido um óleo da farinha de linhaça, houve também a formação de resíduos. Que resíduo é esse? Esse resíduo 1 é aquele que não dissolveu aonde? No éter. No éter. Então, eu já sei que o óleo da farinha de linhaça está aqui, ó. No extrato etéreo, está na fase orgânica. Beleza. Por quê? Porque ele é um composto lipossolúvel. Aí, quando eu olho para o resíduo 1, ele adiciona o quê? Água. Beleza. Não estou nem um pouquinho preocupado com essa parte. Por quê? Ele quer saber qual é o composto que representa o óleo de linhaça. Eu já sei que o óleo de linhaça está aqui, ó, nesse extrato. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma destilação. O que é destilação? Eu tenho aqui dentro uma mistura homogênea, onde eu tenho éter. O éter tem uma cadeia muito curtinha, então tem uma massa molar pequena. E ele disse lá no enunciado que o óleo de linhaça tem uma massa molar muito alta. Se a massa molar é muito alta, tem um alto ponto de ebulição. Logo, demora mais para quê? Para evaporar. Se demora mais para evaporar, vai demorar a ser destilado. Se não é destilado, é porque é o quê? O resíduo. Então, eu acabei de descobrir que o resíduo 4 é exatamente o óleo de linhaça que eu procuro. Por quê? Se ele tem alta massa molar, eu não consigo atingir o ponto de ebulição dele para ele ser destilado. E o gabarito da questão, letra E. Professor, eu vi que tem muitos conhecimentos específicos para resolver essa questão, né? É uma questão fácil, médio ou difícil? Fácil. Esse assunto, que é um dos primeiros assuntos trabalhados em Química Geral, ele já foi muito trabalhado até no ensino fundamental, que foi lá no 9º ano, quando o moço pega e fala de aspectos macroscópicos e separação de misturas. Repete no 1º ano e repete num preparatório também. O que acontece aí para a gente fazer uma analogia rápida, né? Imagina que eu tenha lá a água, ponto de ebulição de 100 graus Celsius, certo. E dissolvido nessa água eu tenho sal de cozinha. Ele tem um ponto de fusão de ebulição muito elevado, muito maior que o da água. Então, olha só, se eu quiser separar a água do sal de cozinha, eu aqueço, a água vai entrar em ebulição, vai sofrer a destilação e vai parar do outro lado do recipiente. E desse lado aqui vai ficar quem? O sal. Exatamente essa é a lógica da questão. Eu tenho um composto que tem um ponto de ebulição muito elevado e tem o éter, que tem um ponto de ebulição pequenininho. Ora, quando eu aqueço, eu atingo o primeiro ponto de ebulição do éter. Consequentemente, ele evapora rápido, enquanto aquele que tem um ponto de ebulição mais alto permanece lá. Então, daria para fazer tranquilamente essa questão. Agora, professor, numa questão como essa, qual é o ponto em que os candidatos cometem mais erros? Eles cometem mais erros quando eles confundem a mistura homogênea com a mistura heterogênea. Porque são pontos diferentes para eu fazer a separação. Quer ver? Quando eu pego lá o sal de cozinha e a areia, eu tenho duas fases. Logo, essa mistura é uma mistura heterogênea. Ora, se eu quiser separar a água da areia, eu não vou fazer uma destilação. Eu posso filtrar. Eu faço uma filtração. Por quê? Eu estou enxergando a água, eu estou enxergando a areia. Se eu boto um filtro, a areia fica retida no filtro e a água passa, né? Então, olha só, eu descobri que a água e a areia é uma mistura heterogênea. Se é mistura heterogênea, não há necessidade de eu mudar o estado físico. Porque toda vez que eu mudo o estado físico, eu gasto o quê? Energia. E energia custa dinheiro. Olha que associação maneira a química com a física aí quando a gente fala de energia e com a matemática que a gente fala também da economia, né? Então, é legal essa interdisciplinaridade. Professor, para quem quer aprofundar e desenvolver bem esse conteúdo, qual o seu conselho, sua dica? Então, eu tenho um site que ele é gratuito, tem um documento em Word para todos que acessam lá e conseguem baixar e estudar, é Química para Todos, né? O nome do site é quimicaconluiz.com.br. Vai lá, tem os módulos de toda a química, não é só dessa partezinha da matéria não, de toda a química para a galera pegar e ficar à vontade para poder estudar e conseguir mudar esse país. Show de bola, professor, muitíssimo. Eu que agradeço aí o convite. Obrigado. Muito obrigado. A linguagem da química tem um monte de elementos visuais.
Já pensou como isso pode ser desafiador para estudantes cegos? Foi pensando neles que a nossa convidada desenvolveu uma iniciativa lá na Universidade Federal de Juiz de Fora, que produz materiais táteis para representar elementos químicos. O nome dela, Ivoni Freitas. Professora. Oi, Led. Um grande prazer estar aqui. O prazer é nosso. Muito obrigado mesmo pela sua presença, Eu professora. é que agradeço pela oportunidade. Explica pra gente um pouquinho do projeto. O projeto é o seguinte, a gente teve contato na Cegos, Associação de Cegos lá de Juiz de Fora. Dois meninos de 15 anos de uma escola me procuraram, que eu já trabalhava com inclusão na química, na inclusão de surdos. Nem pretendia trabalhar com cegos até aquele momento. E eles me procuraram que é muito difícil para a química, é muito abstrata, muito difícil para um cego. Eles disseram, a gente se sente absolutamente perdido quando um professor fala esta reação acontece porque este átomo aqui passa para aqui e bate o giz no quadro. E tum, e daqui para aqui, e isso aqui se transforma nisso aqui, e ele não enxerga, não tinha noção do que era aqui e o que estava ali. Aí, esses tais espaços vazios dentro do átomo, afinal, o que é isso? O que é esse núcleo? O que são esses elétrons? O que é isso? Eu preciso entender disso, eu preciso entender de modelos atômicos. E esses menininhos que eram da escola militar chegaram fardados, muito jovens ainda, né? Foram na universidade e falaram, professora, a senhora pode nos ajudar? A gente queria ajudar, mas não sabe como fazer. Aí eu disse, o que eu posso fazer, né? E você abraçou, né? Abracei a causa, lógico, na hora. E vem cá, como é que vocês conseguem representar estruturas moleculares ou até mesmo a tabela periódica de forma tátil? Em primeiro momento, assim, a gente tem essa preocupação de que o cego nos peça o que ele quer saber, né? Então, afinal, não é a gente que tem que preparar o material e levar para ele. A gente tem que entender o que está difícil para ele. E, a partir daí, junto com alguns professores mais cegos, com 2 estudantes minhas de doutorado em educação química, nós fomos desenvolvendo o material de forma com todo o material que pudesse ser de fácil acesso, né? Tipo cola de alto relevo, tipo isopor, tipo bolas de bilhar, tudo que possa vir a representar algo que ele possa tatear, que ele possa sentir na ponta dos dedos e entender o que está, a gente foi mostrando para eles, né? Foi construindo e dividindo com eles e com os professores que quiseram, né? A gente divulgou bem, a gente convidou muitos professores da rede pública para estar conosco e outros alunos também. Esta foi a primeira ansiedade dos nossos cegos, lá da Associação de Cegos. Entender como que era o modelo atômico, né, com a distribuição. Fizemos, então, esse modelo que representava um núcleo, os espaços vazios, a eletrosfera. Né? São bolinhas de isopor? São bolinhas de isopor e arame. Esse aluno, por sinal, que está aqui representado, que se chama Wallace, que nos ajudou demais, já continuou a carreira, já passou no vestibular, e já está atuando, fechou. Então, eu pensei, devemos mostrar para ele mais sobre isso, então. Como que se chegou a esses espaços vazios? Primeiro, saciamos a ansiedade dele. Obviamente que, como historiadora da ciência, eu sei que a história do desenvolvimento dos modelos atômicos vai para muito além disso, mas a gente se ateve a um modelo pedagógico que é apresentado lá na educação básica, né, que fala dos modelos mais tradicionais. Aí pegamos bolas de bilhar para representar as estruturas de Dalton, né? Em seguida, mostramos esse, que é com isopor, e a cola em alto relevo, que eu te falei, para representar os elétrons, que seria o modelo de Thomson, né? E depois descrevemos para eles a ampola de Crookes. Essa é a ampola de Crookes, com mais detalhe, né, com desvio para o lado positivo, do feixe de elétrons e tal, tudo aquilo que ele ouvia. Ele consegue tocar, né? Ele podia tocar. Essa é a representação, obviamente, um modelo, né, mas é a representação, feixe de elétrons sendo atraído para o polo positivo, que também estava sempre em alto relevo. Bacana. Feito com garrafa PET, né? Isso é legal. Com garrafa PET, cortado aqui para ele poder manipular lá dentro, né, para eles poderem manipular. Este seria o modelo de Rutherford, com
a experiência do átomo, né, batendo na folha de ouro, a clássica, que o desvio, que ele entendeu bastante bem também, que são fios de nylon, né, e os modelos, isso aqui representando o polônio, tudo assim, tampinha de garrafa, Legal. bolinha, até que falamos do modelo de Bohr, né, na distribuição das camadas, chegou aí, ele falou, isso também não entendo. Como que se coloca os elétrons, como que vai fazendo essa distribuição eletrônica, e fizemos um outro, que é isto, né, para que ele tentasse entender a distribuição dos elétrons no diagrama de Linus Pauling, né, e eles foram entendendo essa parte também, fazendo o trabalho dele, e aí ele queria saber da tabela. Pois é, a tabela periódica. Como? Toda com fio, barbante, separando, né, fizemos com barbante. E tem uma coisa que é bem diferente também, Lande, às vezes a gente não pensa. A forma do cego congênito, aquele que nasceu cego, e o cego adquirido. Sim. Então a gente tinha que atender esses dois tipos de pessoas. O cego adquirido, normalmente, ele prefere lidar com letras mesmo. Por exemplo, símbolo hidrogênio para ele prefere um H em alto relevo. Entendi. Porque ele visualiza aquilo ele lá ainda do lembra cérebro. aquilo que ele viu quando estudou, né? Certo. Embora ele entenda braille, então nós tivemos o cuidado de tentar atender a esses e também por outro motivo. Afinal, o que a gente quer é inclusão. Verdade. Então, se fosse só braille, e o vidente? E o aluno vidente que está na sala de aula? Verdade. Então, a gente sempre está preocupado com todos esses ângulos, né? Com o vidente, com o cego adquirido, com o cego que geneticamente é cego, né? E aí a gente usamos separando com fios, né? Os quadradinhos da tabela, alto relevo para o hidrogênio, para os símbolos dos elementos escritos, como os símbolos dele, como a gente pode ver, e em braille, como você pode notar, que no próximo eu coloquei aqui o detalhe como que era, por exemplo. Então, aqui estão tudo isso... Bem pensado! Bem, e interessante que eles ficaram meio decepcionados com a tabela periódica. Por quê? Como ela é feia, porque eles achavam que ela fosse um retângulo perfeito. Entendi. Sabe? Então, sempre na cabeça ele teve um retângulo perfeito e nada diferente como ela é. Estava muito falho, não era bem assim, que se ele a montasse, ele faria uma coisa diferente. Entendi. Você falou da reação deles com a tabela periódica, mas e a reação ao todo, assim? Pois é, quando nós fomos apresentar tudo numa escola em que tinha 2 cegos na sala e os outros alunos videntes, né, que a gente primeiro nós tentamos vendá-los para que eles manuseassem esse material sentindo o que os cegos estavam sentindo, né, se comportando como se fossem cegos, os alunos videntes. E sabe que eles também trouxeram questões para nós, de cognitivas mesmo, questões conceituais que a gente não tinha pensado a partir do momento que eles manusearam o material. Então, nós percebemos que quando a gente cria um material tátil para um cego, a gente está incluindo não só ele, como está nos dando a oportunidade de entender o que o outro aluno, o aluno vidente também, este que a gente pensa que está entendendo o que nós falamos. Eu costumo brincar que nós, às vezes, da área de educação, somos tão prepotentes que a gente até coloca ensino-aprendizagem como um processo EA, né? E de ensino e A de aprendizagem, como assim, eu ensino, você aprende, né? Não é Acabou. assim, né? De jeito nenhum. Né? E ao ver isso, ao perceber que quando ele estava manuseando o material, quando eles estavam manuseando o material, surgiram questões que a própria professora, no caso era uma professora que nos disponibilizou a sala dela, a própria professora falou, gente, eu nunca imaginei que eles não estavam entendendo. Você falou da professora, mas eu queria saber da reação dos outros professores, não só dessa professora. Como foi? Isso é um pouco lamentável, assim, porque eu acredito, e aí eu acho que é um problema, na minha visão, da política do nosso país, que esses professores têm uma sobrecarga de trabalho tamanha devido ganharem tão pouco e ser tão pouco valorizados, que eles não nos procuram. Pode haver aí também outra intimidação, a questão do pesquisador do ensino superior e o professor do ensino médio. Eles podem achar que a gente, quando vai fazer um trabalho, a gente quer criticá-los, avaliá-los e não auxiliá-los. Né? Eu fui professora do ensino médio por muito tempo também
tanto antes quanto em paralelo com o ensino superior. Então, conheço muito bem todas essas agrúrias, todas essas angústias. Sim. Então, jamais estaria julgando um colega. Mas eles não nos procuram muito. A gente oferece cursos, a gente convoca para que eles... né, para formar grupo focal, para a gente trabalhar junto, para que eu possa ouvi-los e melhorar e adequar ao que eles querem e fazermos juntos modelos. Certamente mais cabeças, muito mais coisas nós estaríamos fazendo, né? Isso eu vejo com uma certa angústia, porque assim, com uma certa ansiedade, porque eu queria ser procurada. Quando eu fui na TV local lá falar do projeto e pedir que os professores nos procurassem para que a gente pudesse adequar o momento e formar grupo focal, eu achei que a gente ia ser altamente procurado. Embora todos nós hoje temos mais trabalho do que damos conta, né, a gente estava disposta, porque o nosso grupo não é muito pequeno, porque eu tenho orientandas de mestrado, de doutorado, que poderiam estar me auxiliando, e alunos mesmo da graduação, então tem mais tentáculos, né? Não sou só eu. Na verdade, por dever de justiça, eu tenho de falar aqui de pelo menos 2 das nossas alunas da pós-graduação, a Jomara e a Sandra, que investiram nesse trabalho de cabeça mesmo, sabe? São doutorandas lá na área de inclusão, uma e a outra de História das Ciências, são minhas orientadas. Mas, assim, elas trabalharam muito nesse projeto também, todo mundo... Mas, assim, não fomos procurados. Eu tenho impressão agora, e essa é a nossa vontade, tentar fazer no YouTube, no Moodle, e ver se aí a gente consegue mais adeptos, mais professores que queiram. Porque o professor recebeu também, aí vem mais uma questão política, o professor recebeu a lei de inclusão como uma obrigatoriedade. Ele já tem 30, 40 alunos numa sala de aula, que é um trabalho desumano. E tem aí um cego, às vezes um surdo, e ele não tem muito como dedicar a atenção dele, voltar a atenção dele para esse trabalho inclusivo. Estar fora de aula, desenvolvendo materiais que vai atender esse sujeito, esse indivíduo com deficiência. Então, é o que tem acontecido com a nossa inclusão. Na verdade, é só uma agregação de um aluno ali. A inclusão se faz só socialmente, porque os professores não estão dando conta ainda de fazer essa inclusão de verdade. Você acha que a sua percepção sobre o ensino de química mudou depois do projeto? Olha, com certeza, com certeza. Tanto que não é exatamente a minha área de pesquisa. Eu trabalhei muito tempo com química de produtos naturais, com química médica e com história da ciência. Mas depois que você começa a trabalhar, e dessa forma, sabe, vindo tanto os cegos quanto os surdos, que eu trabalho também com inclusão de surdos, tanto que eles vêm te procurar e falam, eu preciso entender essa ciência. Eu quero. Eu quero entender, eu tenho capacidade para isso. Seu olhar muda totalmente. As suas estratégias, a forma de sua metodologia, a forma de encarar esse processo de ensino e o processo de aprendizagem. Tudo isso cresce muito, faz muito bem a qualquer professor que queira levar isso a sério. Motiva, né? Motiva, é muito bom. E para quem quer saber um pouco mais sobre esse projeto, professora, busca informação onde? Pode buscar na UFJF. Nós temos um grupo que é GEDUC, Grupo de Estudos em Educação Química, e se entrar no GEDUC lá vai encontrar uma porção de informações e vai ter contato direto conosco, comigo, com a Jomara, com a Sandra, com o Vinícius, Kevin, com todo o pessoal que está trabalhando, investindo em inclusão e na educação química. Vai ser um prazer. Muito obrigado pelo bate-papo. Eu que agradeço imensamente. Você é uma simpatia. Que isso, ó, parabéns pelo projeto, pelos projetos, né? Parabéns Obrigada. mesmo. E sempre que tiver novidade, fala com a gente. Pode deixar. Fico muito feliz com esse espaço. Obrigada e sucesso. Obrigado. Tornando o conhecimento acessível, a gente fortalece a democracia. Tá tudo ligado. Se inscreve no nosso canal para ficar por dentro de mais papos irados como esse. youtube.com/TV Escola. E até a próxima. Legal. Valeu, cortou. Não, é aquela... Eu sempre lembro da velha.